Hoje nós vamos entender como que se comporta as substâncias puras e as misturas quando elas estão num processo de aquecimento. E aí, com base nesses gráficos, é possível identificar quando que é uma substância pura, quando que é uma mistura, e também falar um pouco sobre algumas misturas especiais. Bem, se nós acompanharmos as mudanças de estado físico da água com um termômetro, que permita registrar as temperaturas durante o processo de aquecimento, isso considerando que a pressão atmosférica é o nível do mar, nós iremos notar que o gelo puro ele derrete a 0 graus Celsius. Ou seja, esse processo de derretimento ele leva em conta uma mudança de estado físico que é chamada de fusão, que é justamente a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a água pura ela ferve a 100 graus Celsius. Então aqui é um sistema que inicialmente ele está com uma temperatura bem baixa, menor que 0 graus Celsius, e nós vamos aquecer esse sistema. Então, aquecer o sistema é fornecer calor, né? Fornecer calor. E aí, com base nisso, a sua temperatura vai aumentando. E aí a gente vai observar que ele vai passar pelo estado líquido, vai passar para uma água em ebulição e a tendência dele é virar gás. E aí, graficamente, nós podemos representar esse fenômeno. Em termos gráficos, aquecer aquele primeiro sistema, que é o estado sólido, vai acontecer a seguinte situação. Nós teríamos o estado sólido, né, que é o gelo. À medida que eu vou aquecendo o sistema, eu vou aumentando a temperatura. E eu observo que a temperatura vai aumentando. Porém, a partir do momento que nós temos a modificação de estado, ou seja, a mudança de estado físico, que é a presença do estado sólido com o estado líquido, por mais calor que eu forneça, a temperatura não vai mudar enquanto estiver acontecendo a mudança de estado físico. Ou seja, enquanto eu tiver sólido e líquido, a temperatura vai ficar constante. Mesmo que você, vou colocar mais calor, isso não vai modificar esse perfil. Enquanto tivermos as duas fases, que é o sólido e o líquido, a temperatura vai ficar estagnada em 0. Depois de todo o sólido se transformar em líquido, aí sim esse sistema vai aquecendo novamente, sua temperatura vai aumentando à medida que eu vou fornecendo mais calor. E aí aqui eu observo que tem a presença apenas do estado líquido. Porém, estou fornecendo tanto calor que uma hora esse líquido vai virar gás. E essa mudança de estado físico é chamada de ebulição. Nesse momento, nós temos os dois estados, o líquido e o gasoso. E ele também é constante. Então, enquanto nós tivermos as duas fases, que é o líquido e o gás, a temperatura vai ficar constante. Por mais calor que você forneça, ele não vai mudar de estado, ele não vai variar na temperatura da ebulição enquanto não terminar esse processo de ebulição. Tá? Depois disso, ele vai virar gás. Só vira gás depois que todo o líquido gasoso. Enquanto eu tiver as duas fases, eu estou falando que o processo é de ebulição. Então, essa faixa ela quer dizer o seguinte, né? Que aqui seria o estado sólido. O momento da fusão, nós temos duas fases, sólido e líquido. Depois que terminou a fusão, que é esse derretimento do sólido, né? Ele virou líquido. A temperatura desse sistema vai aumentando com o tempo. Porém, quando tem a ebulição, que é o líquido e o gás, nós temos as duas fases, né? Que é o líquido e o gasoso, pois está acontecendo a ebulição e ela vai ficar estagnada, a temperatura não vai mudar enquanto esse líquido não virar gás, tá? Todo gás. E aí depois nós temos a região do gás. Então aqui na região abaixo, né, da fusão seria só sólido. Aqui nessa região seria sólido e líquido, que é justamente o momento da fusão, e observe que ele tem um número só, a fusão. A partir do momento que todo o sólido virou líquido, nós temos a região do líquido. Quando entra em ebulição, novamente vai ficar constante até todo o líquido se converter em gás. E aí, depois que terminar aqui no ponto E, né? Terminou no ponto E, todo o líquido virou gás. Nós temos a região só do estado gasoso. Então, observe que aqui está relacionado com o tempo. Então, a gente consegue perceber quanto tempo ficou sólido, quanto tempo aconteceu a fusão, quanto tempo ficou no estado líquido. Também perceber quanto tempo demorou a ebulição.
Lembrando que no momento da fusão e no momento da ebulição, ou seja, no momento de mudança do estado físico, os sistemas passam a ser heterogêneos, pois eu tenho duas fases, na fusão sólido e líquido e na ebulição líquido e gasoso. Nós estamos falando de curva de aquecimento, ou seja, ele estava numa baixa temperatura, a gente foi fornecendo calor, e ele foi aumentando, né, a temperatura. Porém, falar no resfriamento seria pensar num gráfico que é o espelho, num gráfico invertido. Estou começando de uma temperatura maior e estou esfriando o sistema. E aí, o que vai mudar? Vai mudar também nos nomes das mudanças, pois a passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação. E a mudança do estado líquido para o estado sólido é chamado de solidificação. Mas, independente disso, observe que os dois processos ele vai acontecer a 0 e a 100, seja ebulição ou seja a condensação, seja a fusão ou seja a solidificação. Então, graficamente, a gente consegue saber quando que é aquecimento, né? Se estiver crescendo na temperatura, aumentando a temperatura, então é de aquecimento. E se estiver resfriando, é um gráfico contrário, é um gráfico que é o espelho. Bem, o gráfico ao lado representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Relacione as colunas com as informações a respeito do gráfico em questão. Então, aqui ele está trazendo algumas afirmações, né? E ele pede para que a gente organize de acordo com a coluna 2. Mas antes disso, a gente pode tirar muitas informações desse gráfico. Então, primeiro, ele já falou que era uma curva de aquecimento, mas a gente pode confirmar realmente por isso. Começou no minuto 0, né, a 10 e terminou a 50. Então, foi uma curva crescente na temperatura, tá? Então, por isso é de aquecimento. Aí, o que vai acontecer? Essa região aqui é sólido. Essa região é o momento da fusão, pois é o momento que nós observamos o ponto constante, que é justamente sólido mais líquido. Depois que todo o sólido se transformou em líquido, nós vamos ter a região do líquido, porém esse líquido em algum momento vai sofrer mudança também de estado físico, que vai para o estado gasoso, que é chamada de ebulição. E aí, nessa região, nós temos líquido mais gás. E quando terminar a ebulição, nós vamos ter o estado gasoso. E com base nisso, também nós podemos perceber ou tirar informação de quanto tempo vai demorar em cada região dessa, tá? Então, vamos lá. Qual a faixa de temperatura em que a substância permanece no estado sólido? Então, nós definimos aqui, ó, que o estado sólido é essa região. E aí, como ele fala em termos de temperatura, então, ó, essa região aqui foi a região que ficou sólida, então entre 10 e 20 graus Celsius. Então, item 1 seria nessa afirmação aqui. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida, né? Essa região aqui entre 40 e 20 é a região que permanece, ó, líquido. Em termos de temperatura, entre 20 e 40. 2 seria essa marcação aqui. Temperatura de ebulição. Então, eu observo que a temperatura de ebulição, ó, é o momentozinho aqui que ficou constante, né? Então, a temperatura de ebulição é 40 graus Celsius. Temperatura de fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. E aí, percebi que nesse momento constante, ela aconteceu em 20 graus Celsius. Então, aqui o item 4. Agora ele fala em termos de tempo, né? Então, quanto tempo demorou a fusão? Então, eu vejo que a fusão foi de 10 a 20 minutos. Então, ela demorou, seria 20 menos 10, ela demorou 10 minutos a fusão. 10 minutos a fusão. Então, seria o ponto 5 aqui. E aí também pergunta quanto tempo a substância permaneceu no estado líquido. Então, agora ele está falando em termos de tempo também. E aí eu vejo que a região de líquido ficou entre 20 e 40, né? Então, ela permaneceu líquido, 40 menos 20, ela permaneceu 20 minutos no estado líquido. Então, aqui seria o ponto 6. Gente, então, quando nós estivermos falando de substância pura, independente se é água, se é álcool, se é acetona, todas vão ter esse perfil. Elas vão ter uma região de sólido, uma região de fusão constante
de líquido, uma região de ebulição e uma região de vapor. E todas elas vão ter essa característica de ter fusão e ter ebulição constante, todas elas. Então, ó, por exemplo, para a água, o gráfico da água de aquecimento, a gente vai observar que tem esse perfil, porém a sua fusão vai acontecer em 0 e o ponto de ebulição a 100. Mas se eu trouxer uma outra substância, por exemplo, se eu trouxer o álcool, o perfil é o mesmo, só que os lugares onde essa constância com relação à temperatura está ficando são diferentes, porque essa é uma propriedade de cada substância. Mas observe que o gráfico não muda, o gráfico é o mesmo. Se, por exemplo, nós tivermos a acetona, o gráfico é o mesmo, pois eu estou falando de uma substância pura. Então, o perfil é o mesmo, o perfil que eu quero dizer, região de sólido, constante na fusão, variação no líquido, constante na ebulição e variação no estado vapor. Então, observem que o gráfico é o mesmo. O que vai mudar são os valores das suas temperaturas de fusão e da temperatura de ebulição. E o ferro também, se eu estiver falando de um ferro puro, esse gráfico não vai mudar. O desenho do gráfico é igual, porque são substâncias puras. O que vai mudar são os valores da fusão e os valores da ebulição. Tá? Então, quando nós estivermos falando de substância pura, o perfil é esse: variação na região sólida, constância na região da fusão, variação na parte líquida, constante na ebulição e variação no estado vapor. Bem, agora quando nós temos uma mistura de água e sal, a gente não observa mais isso. Observe que lá quando era substância pura, nós tínhamos a fusão constante, era apenas um número, e nós tínhamos a ebulição também constante. Agora aqui a gente observa que existe uma faixa de temperatura, ó. Aqui é uma faixa de temperatura, não é um número só. E a mesma coisa vai acontecer no processo de ebulição. Tá? Então, nós não vamos ter apenas um valor. Então, quando se tem uma mistura de substâncias, por exemplo, água e sal, observa-se uma alteração nas curvas de aquecimento. A temperatura passa a apresentar pequenas alterações nas faixas de fusão e ebulição. Então, ela não é mais constante, não é fixa, né? Como acontecia na substância pura. Então, aqui é um caso de quando tem uma mistura comum, né, de água e sal. Observe que não é mais constante, varia a fusão e varia a ebulição. Mas ainda assim, aqui nós temos o estado líquido mais vapor, que é o gasoso também, e aqui nós temos a região de sólido mais líquido. Bem, existem as misturas especiais, pois por ser mistura, a nossa ideia é que a ebulição e a fusão variem, como a gente viu nesse gráfico aqui, ó, né? Mistura, tem a fusão variando e a ebulição variando. Só que nesse caso elas são misturas especiais. A gente não vai observar esse comportamento anterior. O que nós vamos observar é que em algum momento, algum dos pontos vai ser constante. Então, ó, é o caso da mistura eutética. Na mistura eutética tem a região de sólido, a fusão está constante, porém quando a gente vai para a ebulição não é apenas um número, ó, existem vários números aqui. Aqui não, é só um número constante. Mas a ebulição não, a ebulição está variando. Então, quando acontecer esse caso de a fusão ser constante e a ebulição variar, é uma mistura do tipo eutética. Então, esse é um caso de quando a gente tem quando ela funde, ou seja, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, numa única temperatura. Mas a sua ebulição muda, não é um número apenas, é uma faixa de números, né? Uma faixa de temperatura. Então, um exemplo disso é a liga metálica, né? Que contém, por exemplo, 63% de estanho e 37% de chumbo. Então, esse comportamento a gente observa para a mistura eutética. E existe o contrário, que é a mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, a gente observa que a ebulição é constante, mas a fusão agora, ó, não é constante, muda, tá? Muda. Então, ela serve, a mistura azeotrópica, né? É um exemplo de substância que ferve a uma temperatura constante, que é o caso de uma mistura quando nós temos 96% de álcool comum com 4% de água. Então, a gente vai observar essa característica da fusão variando, mas a ebulição constante.
Bem, então agora a gente vai fazer uma revisão e perceber no gráfico como que a gente observa as diferenças, né, de quando é substância pura, de quando é mistura, e também falar um pouco sobre as misturas especiais, né? Então observe que todas elas têm a região de sólido, todas elas têm a região de sólido. E aí nós vamos ter o momento da fusão, né? Fusão para todas elas também, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, a partir do momento que teve a fusão, nós temos a transformação para o líquido, em todos os casos também. Após isso, quanto mais calor nós vamos fornecer, a tendência desse líquido é virar gás. E aí, essa passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de ebulição, né? Essa mudança de estado físico é chamada de ebulição. Então, tem a ebulição também em todos os sistemas. Ebulição e ebulição. E nesses pontos, né, na fusão, existem as duas misturas, as duas fases, sólido mais líquido, sólido mais líquido, sólido mais líquido, e ainda também aqui sólido mais líquido. E a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, na ebulição, no momento da ebulição, nós temos também as duas fases, líquido e gasoso. Líquido e gasoso. Certo? Agora, observe como que é o padrão da fusão e da ebulição para todos eles. Observe que quando é substância pura, a fusão e a ebulição não varia, é constante. Ela fica fixa até todo o processo terminar. Agora, quando é uma mistura comum, por exemplo, de água e sal, mistura comum, observe que não há mais essa constância. Há uma pequena variação na fusão e há uma pequena variação também na ebulição. Tá? Então, ela não fica mais constante. Existe uma faixa de temperatura quando eu falo de uma mistura comum. Agora, observe o caso da mistura eutética. Agora, observe o caso da mistura eutética. A fusão é constante, mas a ebulição é uma faixa de temperatura, não é mais constante, então varia. E na mistura azeotrópica, a fusão varia, mas a ebulição é constante. Então, observem que o perfil de curva de aquecimento para as quatro propostas, elas se posicionam de maneiras diferentes. Quando a fusão e a ebulição ficarem constantes, substância pura. Quando a fusão e a ebulição ficarem variando, não são constantes, mistura comum. Quando a fusão é constante e a ebulição varia, mistura eutética. Quando a fusão varia e a ebulição fica constante, mistura azeotrópica. Tá bom? Tudo bem, obrigada e até a próxima. Tá bom? Então, gente, só para a gente revisar, eu trouxe esses 4 gráficos e com base nesses 4 gráficos, a gente pode prever, né, quando que é uma substância pura, quando que é uma mistura, quando que é uma mistura especial, né, do tipo azeotrópica ou do tipo eutética. Tá? Então, observe, né, que para todos os casos nós vamos ter o patamar
a região de sólido, né? Todos os casos têm a região de sólido. E aqui vai ter a região da fusão, que é a passagem do estado fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Bem, então agora a gente vai fazer uma revisão e perceber no gráfico como que a gente observa as diferenças, né, de quando é substância pura, de quando é mistura, e também falar um pouco sobre as misturas especiais, né? Então observe que todas elas têm a região de sólido, todas elas têm a região de sólido. E aí nós vamos ter o momento da fusão, né? Fusão para todas elas também, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, a partir do momento que teve a fusão, nós temos a transformação para o líquido, em todos os casos também. Após isso, quanto mais calor nós vamos fornecer, a tendência desse líquido é virar gás. E aí, essa passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de ebulição, né? Essa mudança de estado físico é chamada de ebulição. Então, tem a ebulição também, todos os sistemas. Ebulição e ebulição. E nesses pontos, né, na fusão, existem as duas misturas, as duas fases, sólido mais líquido, sólido mais líquido, sólido mais líquido, e ainda também aqui sólido mais líquido. E a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, na ebulição, no momento da ebulição, nós temos também as duas fases, líquido e gasoso. Líquido e gasoso. Certo? Agora, observe como que é o padrão da fusão e da ebulição para todos eles. Observe que quando é substância pura, a fusão e a ebulição não varia, é constante. Ela fica fixa até todo o processo terminar. Agora, quando é uma mistura comum, por exemplo, de água e sal, mistura comum, observe que não há mais essa constância. Há uma pequena variação na fusão e há uma pequena variação também na ebulição. Tá? Então, ela não fica mais constante. Existe uma faixa de temperatura quando eu falo de uma mistura comum. Agora, observe o caso da mistura eutética. Agora, observe o caso da mistura eutética. A fusão é constante, mas a ebulição é uma faixa de temperatura, não é mais constante, então varia. E na mistura azeotrópica, a fusão varia, mas a ebulição é constante. Então, observem que o perfil de curva de aquecimento para as 4 propostas, elas se posicionam de maneiras diferentes. Quando a fusão e a ebulição ficarem constantes, substância pura. Quando a fusão e a ebulição ficarem variando, não são constantes, mistura comum. Quando a fusão é constante e a ebulição varia, mistura eutética. Quando a fusão varia e a ebulição fica constante, mistura azeotrópica. Tá bom? Pois muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.